Olá, boa tarde. No Esporte Total de hoje você vai ver, aos gritos de Olé, Fluminense goleia e garante primeiro lugar no Grupo C. Flamengo bate o Botafogo e elimina o arquirrival do Campeonato Carioca. Complicou. Vasco perde para o Volta Redonda e precisa vencer na última rodada. Torcedor morre após mais uma confusão no jogo de futebol. Brasil freia nova geração do Paraguai conquista o hepta nas eliminatórias. O Esporte Total está entrando no ar. O Fluminense confirmou o primeiro lugar no Grupo C na tarde de ontem após vencer o Bangu por 4-0. O jogo foi no estádio Los Lários, em Xerém. Sem nenhuma dificuldade, o tricolor já matou a partida no primeiro tempo, abrindo 3 gols de diferença. Sornosa e Scarpa foram os destaques da partida, comandando o meio-campo do Fluminense. Orejuela, mais uma vez, fez-se do tricolor nos passes e errou apenas 2 vezes em 36 tentativas. Osvaldo, que voltou a ser relacionado, foi do céu ao inferno. Logo após entrar no lugar de Douglas, ele foi derrubado dentro da área e sofreu um pênalti. Na cobrança, o goleiro Márcio defendeu. Alguns lances depois, o atacante marcou seu gol em uma cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa. Depois de se manter 100% no Campeonato Carioca, o Fluminense agora volta as suas atenções para a Copa do Brasil, na qual irá estrear contra o Globo de Rio Grande do Norte, lá na Arena das Dunas, em Natal. Na quarta-feira, ele vai disputar o jogo único, que valerá uma vaga na próxima fase da competição. Já o duelo contra o Volta Redonda está marcado para o próximo domingo, às 7h30 da noite, fora de casa, no estádio General Silvio Raulino de Oliveira. Pois é, olha aí, gente, o Fluminense com certeza passeou, no grupo C e já está classificado com antecedência, deixando a briga para os outros. No caso, tem chances ainda o Vasco da Gama, o Resende e ainda o Volta Redonda. De forma que acho que o Vasco e o Volta Redonda, por exemplo, vão brigar pela segunda vaga com favoritismo para o Vasco da Gama, que perdeu para o Volta Redonda ontem. Mas o Vasco tem mais uma vitória do que o Volta Redonda. É o primeiro critério, vitória, depois, então, é saldo de gol, terceiro confronto direto. De forma que eu tenho... O Vasco vai pegar a Portuguesa, que até agora não fez nada no campeonato. De forma que a expectativa da torcida de São Januário é que o Vasco da Gama também se classifique. Vamos lá. Em um jogo cheio de polêmicas, o Botafogo, com um time misto, entrou em campo com o objetivo de vencer o clássico. O clássico de ontem, evidentemente, lá no estádio Engenhão, lá no estádio Newton Santos, a enciclopédia do futebol, para seguir vivo e com chance de classificação à semifinal da Taça Guanabara. Com 100% de aproveitamento e com sua força máxima, o Flamengo eliminou o arquirrival com uma vitória de 2-1. O Flamengo retorna aos gramados na próxima quinta-feira diante do América Mineiro, às 9h30 da noite no Bezerrão, pela Primeira Liga, e no próximo domingo, rubro-negro vai encarar o Madureira em local a definir, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Já o Botafogo vai enfrentar o Olímpia do Paraguai nesta quarta-feira, às 9h45 da noite, no estádio Newton Santos, pela Copa Libertadores. E no domingo volta a jogar aí contra o Boa Vista, às 5h da tarde, em Bacaxá. O Botafogo está eliminado, Os botafoguenses lamentando profundamente o ocorrido quando um torcedor do Botafogo veio a óbito
né, num confronto irracional, né, de bandidos, de meliantes que costumam frequentar os estádios não para torcer pelos seus clubes, mas para promover verdadeiras batalhas campais, e é o que nós temos visto ultimamente. Isso aí deve-se unicamente a uma coisa chamada impunidade. É a pura verdade. Porque estamos cansados de ver torcedores que já foram possivelmente punidos, não é? Frequentando e fazendo as mesmas balbúrdias, provocando as mesmas batalhas sangrentas nos campos de futebol. Depois, as pessoas ainda perguntam por que as famílias, né, estão se afastando dos estádios. A renda do jogo do Fluminense, esse jogo passado agora do Fluminense, que goleou o Bangu, foi uma brincadeira. Tinha 1.500 e alguma coisa de pagantes. Imagina, o Fluminense, um dos clubes de maior tradição do futebol brasileiro. Pois é. Olha aí, gente, o Vasco complicou sua classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Time Cruz Maltino perdeu de 1-0 para o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Na noite de ontem, com a derrota, o Gigante da Colina precisará de uma vitória na próxima rodada para garantir o segundo lugar no Grupo C. Na última rodada, no próximo sábado, o Vasco precisa vencer a Portuguesa em São Januário para se classificar, sem depender de outros resultados. No mesmo dia, o Volta Redonda visitará o já classificado Fluminense. O time tricolor é o líder da chave com 12 pontos. Conforme eu já disse, o Vasco, evidentemente, que tem mais possibilidade de se classificar, porque depende apenas dele, não depende de outros resultados. Ele pode vencer por 1-0, que ele já estará classificado, independente do jogo do Volta Redonda. Se o Volta Redonda, que tem o mesmo número de pontos do Vasco, vencer, mas o Vasco vencendo também, o Vasco continuará com uma vitória a mais e estará, portanto, classificado. Não é o caso do outro grupo, que já está definido, né? Flamengo em primeiro com 12 pontos, Madureira em segundo. Aliás, o Madureira vai jogar a sua próxima partida com o Flamengo com a camisa da escola de samba Império Serrano, que fica em Madureira, está comemorando 70 anos de existência e vai jogar com as cores, camisa verde e branca, em listas horizontais. É uma homenagem do Madureira, da diretoria do Madureira, à agremiação carnavalesca Império Serrano, que está desde 2009, né, que de 2009 desceu para o grupo de acesso e até agora não voltou, né? Vamos dizer assim, a primeira divisão do Carnaval do Rio de Janeiro. Muito bem, no próximo bloco, então você vai ver, a Seleção Brasileira de Futebol de Areia entrou na final das eliminatórias sul-americanas em Assunção. Mas tem uma notícia ruim também, porque a Seleção Brasileira Sub-20 foi desclassificada, não vai disputar o Mundial da categoria esse ano, tá? Daqui a pouco a gente volta, segura aí rapidinho, pai, bola.